sou o Luís e faço parte da equipa de Educação Ambiental do município do Porto. Agora, faz como eu, arregaça as mangas e sai do sofá. Hoje vou explicar-te quais são as melhores plantas para decorar o teu terraço ou a tua varanda e ao mesmo tempo ajudar os insetos polinizadores que necessitam de pólen e néctar para se alimentar. Os nossos terraços, varandas e beirais de janela podem ser espaços coloridos, frescos e aprazíveis. E agora que estamos confinados às nossas casas e que necessitamos de abrir horizontes e respirar um pouco, podemos ganhar um novo ânimo a jardinar, nem que seja junto à janela. Se não tens plantas em casa nem experiência a cuidar delas, deves começar por refletir sobre o teu estilo de vida. E esse é um passo importante para escolheres as plantas que deves cultivar. As plantas são um pouco como os animais de companhia. Não é boa ideia escolhermos um Serra da Estrela se vivemos num T0. Se normalmente passas muito tempo fora de casa, em viagens, por exemplo, deverás optar por plantas menos exigentes e que, entre outras coisas, não necessitem de ser regadas tantas vezes. Poderás optar, por exemplo, por alfazemas, alecrins ou urzes. Se tens mais tempo disponível para as tuas plantas, poderás optar por espécies mais delicadas e exigentes, pois estarás lá sempre que elas precisarem. Importa também saber que existem plantas anuais e plantas vivaces, ou seja, plantas que têm folhas o ano inteiro, como por exemplo a alfazema, e plantas que perdem as folhas nos meses de outono e inverno, mas que voltam a nascer nos meses de primavera e verão, como as hortelãs e os trevos brancos. Por isso, se vires a tua planta sem folhas, antes de a despachares, tenta descobrir se ela é uma planta anual ou vivaz, pois o facto de ficar sem folhas poderá apenas significar que está numa fase de latência. Há imensas plantas que podem ser usadas nos teus vasos e canteiros, mas sugerimos-te que optes pelas plantas espontâneas do nosso país. São as plantas bem adaptadas, menos exigentes, são as preferidas pelos insetos e, além disso, são bonitas e aromáticas, podendo até ser úteis na cozinha. E repara, quando os insetos visitarem as tuas flores, as aves também se vão aproximar e terás a oportunidade de observar espécies que não imaginavas existir na cidade. Apresento agora algumas plantas que facilmente poderás cultivar na tua varanda. O alecrim, uma planta aromática, cheia de utilizações e que mantém as folhas o ano inteiro. Embeleza, tempera, mas também pode ser usada para fazer uma infusão, que poderás beber tranquilamente enquanto observas os insetos nas suas flores de cor azulada. As suas flores também podem ser utilizadas na alimentação, mas isso fica para uma outra altura. O alecrim floresce logo no final do inverno, numa altura em que ainda existem poucas flores, o que os torna uma planta extremamente importante para abelhas e abelhões. As urzes estão presentes em todas as nossas serras, são uma planta extremamente resistente, com baixo consumo de água e super adaptada, além de este maravilhoso cheiro a mel. As alfazemas e rosmaninhos ficam sempre bem no jardim mediterrâneo que se preze, são plantas aromáticas com um longo período de floração e estão muito adaptadas ao nosso clima, necessitam de pouca manutenção e têm um baixo consumo de água. A calêndula, que floresce em vários tons de amarelo e que é muito apreciada pelos insetos polinizadores. O trevo, que é uma planta vivaz e por isso desaparece nos meses de inverno e volta a surgir na primavera. O hipericão, uma poderosa planta medicinal, que com as suas folhas sedosas e aromáticas enche-se de flores amarelas na altura da floração. Além destas plantas, poderíamos sugerir os sargassos, as armérias ou a arruda, planta hospedeira de uma das mais belas borboletas do nosso país, a borboleta cauda de andorinha. Mas, tendo o nosso património botânico mais de 4.000 plantas, ficam apenas estas sugestões. Outra boa opção, se não tens muito tempo ou jeito, são as plantas suculentas e os catos, que, regra geral, são plantas que necessitam de pouca manutenção e pouca água. Podes encontrar várias alternativas, ou então pedires a um vizinho um raminho ou uma folha e criares a tua própria maternidade de catos ou suculentas. É fácil. Vamos ver. É muito fácil. Basta teres um recipiente com terra e plantares as folhas ou os caules das suculentas e dos catos. Como eu vou fazer agora. Então, tenho aqui duas suculentas diferentes. Tenho um aloe vera
Esta suculenta, entretanto, já vai perdendo algumas folhas e as folhas que caem junto no solo, elas próprias já se vão desenvolvendo e transformando numa pequena planta, que é o que aqui temos. Portanto, já tem a raiz e desta planta a mesma coisa, também já temos aqui com raiz, está mesmo numa altura, no fundo já estou a fazer quase um transplante e não uma plantação, uma reprodução por folha. Vou colocar mais algumas folhas, vou retirar algumas destas, mais uma, e mais uma aqui que já tinha caído, e mais esta. Ok, já tem aqui várias folhas destas, portanto é muito fácil e dá saúde, sobretudo se estivermos a falar do aloe vera, uma planta medicinal e um ótimo hidratante. Como é que fazemos no caso do aloe vera? Podemos retirar uma folha e plantá-la inteiramente, ou então esperar que ela se desenvolva e comece a produzir alguns rebentos junto à planta mãe, à planta principal, e depois podemos destacar um desses rebentos e apenas plantar. É uma forma mais simples ainda. Ou então cortar uma folha de aloe vera, como eu já tenho aqui em vários bocados, e plantarmos cada uma delas no solo, como fizemos com as folhas das outras duas suculentas, e vamos plantá-las assim e esperar que em raiz se desenvolva e transforme numa nova planta de aloe vera. No final, como sempre, podemos regar um pouco, devemos regar um pouco, não muito, porque não temos que nos lembrar que estas são plantas que necessitam de pouca água. Se queres aprender a semear ou transplantar plantas, vê o nosso primeiro programa e se tiveres dúvidas, não hesites em contactar-nos. Agora que já sabes que planta escolher para a tua varanda, tornando-a num jardim apetecível para insetos e aves, põe mãos à obra e dá um novo estilo à tua vida. Por hoje é tudo. Fotografa as tuas plantas e partilha-as com #biodiversidade em casa. E já sabes, fica em casa. Traz a natureza até ti.